Você já parou para pensar há quanto tempo o ser humano conhece o AVC, o famoso derrame cerebral? Uma condição que pode acontecer de repente, mudar uma vida em segundos, mas que também vem sendo estudada há milhares de anos. Hoje, você vai conhecer a história do AVC, desde o primeiro caso registrado na antiguidade até os avanços mais modernos da medicina. Uma jornada que mistura ciência, mistério e esperança. A trilha da recuperação de toda a humanidade. 1. As primeiras descobertas. Tudo começa há cerca de 2.400 anos na Grécia Antiga. O médico Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, observou pacientes que de repente perdiam o movimento de um lado do corpo e caíam inconscientes. Ele chamou isso de apoplexia, uma palavra grega que significa ser golpeado de repente. Na época, acreditava-se que doenças eram causadas por desequilíbrios nos humores do corpo, sangue, fleuma e bile, e o derrame era visto como um bloqueio misterioso da energia vital. Alguns séculos depois, em Alexandria, médicos como Herófilo começaram a dissecar corpos humanos e perceberam algo importante. O cérebro é irrigado por vasos sanguíneos, e quando eles se obstruem, o corpo sofre. Eles estavam muito próximos de entender o que hoje chamamos de AVC. 2. A Era Romana e Medieval. No Império Romano, o médico Galeno expandiu o conceito de apoplexia. Ele acreditava que o problema era causado pela interrupção dos espíritos animais que circulavam no cérebro, uma teoria que dominou a medicina por mais de 1000 anos. Durante a Idade Média, o conhecimento médico europeu ficou praticamente congelado. Mas no mundo árabe, estudiosos como Avicena mantiveram viva a curiosidade científica. Em seus escritos, ele sugeriu que o AVC podia ser causado por bloqueios nos vasos cerebrais, uma ideia surpreendentemente moderna para o século XI. 3. O Renascimento e a anatomia moderna. O tempo passou, e com o Renascimento, o estudo do corpo humano renasceu junto. Em 1543, o médico Andreas Vesalius publicou um livro revolucionário, De Humani Corporis Fabrica, descrevendo com detalhes o cérebro humano. Logo depois, William Harvey revelou o segredo da circulação sanguínea, mostrando que o sangue se move em um circuito fechado. E então, em 1658, o suíço Johann Jakob Wepfer examinou cérebros de pessoas que haviam morrido de apoplexia e encontrou o que ninguém tinha visto antes: hemorragias e coágulos dentro do cérebro. Era o primeiro passo da neuropatologia moderna. O mistério começava a ser decifrado. 4. Séculos XVIII e XIX. No século XVIII, os médicos finalmente começaram a usar o termo acidente vascular cerebral, o mesmo que usamos hoje. O neurologista francês Jean-Martin Charcot estudou pacientes com hemiplegia, a paralisia de um lado do corpo, e descobriu que ela era causada por lesões em áreas específicas do cérebro. Enquanto isso, o cientista Rudolf Virchow estudava como coágulos e embolias podiam bloquear as artérias cerebrais. A medicina estava pela primeira vez conectando sintomas, anatomia e causa. O AVC deixava de ser um castigo divino para se tornar uma doença compreensível e talvez um dia tratável. 5. O século XX. Com o avanço da ciência, o século XX trouxe uma revolução. O termo apoplexia ficou no passado e o AVC passou a ser dividido em 2 tipos: isquêmico, quando há obstrução de uma artéria; hemorrágico, quando um vaso se rompe e o sangue invade o cérebro. Em 1927, o médico português Egas Moniz desenvolveu a angiografia cerebral, permitindo ver o interior das artérias do cérebro. Mas foi só com a invenção da tomografia computadorizada, em 1973, que os médicos puderam diagnosticar um AVC em poucos minutos. Essa tecnologia mudou tudo. Agora, era possível saber qual tipo de AVC estava acontecendo e agir rápido. 6. Tempo é cérebro. Nas décadas seguintes, surgiu um novo lema na medicina: tempo é cérebro. Cada minuto que passa durante um AVC pode matar até 2 milhões de neurônios. Por isso, o atendimento rápido se tornou prioridade.
Em 1995, a ciência deu um salto histórico. Foi aprovada a trombólise com altiplase, TPA, um medicamento capaz de dissolver o coágulo e restaurar o fluxo de sangue no cérebro. Mas o tratamento só funciona se aplicado nas primeiras horas após o início dos sintomas. A palavra-chave passou a ser urgência. 7. O século XXI. Chegando ao século XXI, os avanços se multiplicaram. Hospitais criaram as unidades de AVC, com equipes multidisciplinares prontas para agir. E a taxa de mortalidade começou a cair. A partir de 2015, um novo tratamento mudou novamente o jogo. A trombectomia mecânica, um procedimento minimamente invasivo que remove o coágulo direto da artéria. Hoje, com inteligência artificial e telemedicina, médicos conseguem identificar um AVC em segundos, mesmo à distância. Sistemas de IA já analisam exames de imagem e alertam equipes de emergência quase em tempo real. 8. Educação e prevenção. Mas o maior avanço talvez não esteja nas máquinas, e sim na consciência das pessoas. Campanhas no mundo todo ensinam como reconhecer os sinais do AVC com o método FAST. Face, rosto caído de um lado. Arm, fraqueza em um braço. Speech, fala enrolada. Time, tempo para agir e ligar para a zona de emergência. Hoje sabemos que mais de 80% dos AVCs podem ser prevenidos com hábitos saudáveis, controlar a pressão, não fumar, praticar exercícios e manter uma boa alimentação. 9. O futuro. O futuro do combate ao AVC está na tecnologia e na personalização. Relógios inteligentes já monitoram o coração e podem detectar ritmos irregulares que aumentam o risco de derrame. Pesquisas genéticas buscam identificar quem tem maior predisposição. E terapias experimentais com células-tronco tentam regenerar as áreas afetadas do cérebro. Ao mesmo tempo, robôs e realidade virtual estão revolucionando a reabilitação, ajudando pacientes a voltar a andar, falar e viver com autonomia. 10. Conclusão. Do golpe súbito, descrito por Hipócrates há 2 milênios, até os modernos robôs de reabilitação e a inteligência artificial, a história do AVC é também a história da evolução da medicina. Uma história de dor, descoberta e superação. E, acima de tudo, uma história de esperança. A esperança de que, um dia, o AVC deixe de ser uma ameaça e passe a ser apenas um capítulo vencido na trilha da recuperação humana.